Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade às apresentações do IESC. Hoje o nosso grupo vai falar sobre alergias e intolerâncias alimentares da infância. O grupo ele é composto pela Ana Beatriz, pelo Iron, por mim, que sou o Higino, pela Jailane, a Laina, a Letícia, o Lino, o Mário, o Raul Douglas e o Silvio José. Bem, antes de nós falarmos da alergia alimentar especificamente, a gente queria trazer a questão da reação adversa a alimento, que é tudo aquilo que é contrário àquilo que você espera quando você se alimenta. É, é uma reação anormal à ingestão de alimentos ou alguns aditivos alimentares, independente daquilo que é a causa, né? E aí, essas reações adversas, elas podem ser tóxicas e não tóxicas. As tóxicas, a gente tem o exemplo das toxinas, né? Das bacterianas, das aflatoxinas e do envenenamento escombroide. Esse envenenamento escombroide é muito interessante se atentar a isso, porque aqui nós temos muitos locais que vendem peixe de maneira armazenado de maneira errada. E aí esse envenenamento escombroide, ele é principalmente desses peixes que estão em estado de putrefação, e já não estão bons para serem ingeridos. E as não tóxicas, a gente tem as imunomediadas por meio do IgE, aquelas que não são por meio do IgE, e as mistas, e as não imunomediadas, que é aquelas que a gente conhece como as intolerâncias, as farmacológicas, alguma deficiência enzimática ou alguma inespecífica. E aí a gente precisa deixar claro o que é alergia e o que é intolerância, porque principalmente a sociedade que não tem conhecimento acaba meio que fazendo uma confusão com esses dois termos. E o que vem a ser a alergia alimentar? Ela vai ser uma reação diferente, adversa, que você não espera quando você ingere determinado alimento, né? Então, o seu corpo ele vai produzir uma resposta, porque ele vai interpretar aquilo como ofensivo a você. Ele vai dizer, opa, isso aqui não é legal, então nós vamos combater isso aqui. E aí, quando você come o camarão, por exemplo, que é um dos caras aí que tem uma substância que muitas pessoas têm alergia ao camarão. Então, quando você come, o seu corpo, opa, isso aqui não é legal. Aí ele vai, por meio do sistema imune, produzir uma resposta imunológica em resposta a essa substância que contém no camarão. E vai armazenar isso por meio das células de memórias. Aí você comeu a primeira vez, não sentiu nada, opa, beleza, não tem alergia ao camarão. Quando você come pela segunda vez, aí o seu corpo, opa, isso aqui eu já conheço, já tem memória contra aquilo, e ele aciona o sistema imune para desencadear uma resposta imunológica contra aquela substância que contém no camarão. E aí vai ocorrer uma série de manifestações clínicas, principalmente mediadas por meio da histamina, e isso é uma situação emergente muitas vezes, que a gente tem que agir rápido, por isso que é interessante conhecer. Já a intolerância alimentar é um pouco diferente, porque ela é uma reação que não é imunomediada. Ela pode ocorrer por meio de mecanismos que são farmacológicos, enzimáticos e etc. Aí o grande exemplo que nós temos é a questão da intolerância à lactose. Quando a criança ou qualquer pessoa que tem deficiência da enzima lactase, que é necessária para a digestão da lactose, quando ela ingere esse leite que contém a lactose, ela vai ter as reações que são pertinentes à intolerância, que geralmente vem com crise diarreica, dores abdominais, dentre outras. E aí, o que é a definição de alergia alimentar, segundo o consenso que nós estudamos? É uma doença que é consequente a uma resposta imunológica adversa que ocorre após a ingestão e o contato com células de alimentos. E ela é classificada como imunomediada ou não imunomediada. As reações que são não imunomediadas, as não imunológicas, elas vão depender principalmente daquela substância que você ingere ou das propriedades farmacológicas de determinadas substâncias que estão presentes em alguns alimentos aí que a gente sabe que existem. E a intolerância, ela é reação geralmente do sistema digestivo. A pessoa talvez ela vai ter dificuldade para digerir certo alimento, ela vai sentir isso, ela vai perceber isso, talvez não de cara, mas ao longo do tempo, sempre que ela ingerir determinado alimento, ela vai, opa, alguma coisa não está legal. E o exemplo claro que a gente tem é da lactose, que é muito clássico aí e presente na sociedade, mas existe outro que nós vamos continuar conversando com vocês sobre isso logo mais. Então, quanto aos alérgicos alimentares, o que a gente precisa saber é como definir um alérgico alimentar, quais são os alimentos mais relacionados a reações de hipersensibilidade e também como que esse alimento é capaz de induzir uma reação no sistema imune. Um alérgico alimentar
é qualquer substância capaz de estimular uma resposta de hipersensibilidade. Então, quando eu falo de alérgeno alimentar, estou me referindo a um composto presente em determinado alimento que seja capaz de causar uma reação alérgica. A grande maioria dos alérgenos alimentares são representados por glicoproteínas hidrossolúveis. Então, pelo que a gente acabou de definir, em teoria, qualquer alimento é capaz de desencadear uma reação de hipersensibilidade. No entanto, o que acontece é que a grande maioria dessas reações está relacionada à ingestão de um desses aqui, que são os chamados principais alimentos alérgenos. E entre eles a gente tem a soja, o leite, o ovo, o trigo, o peixe, os crustáceos, o amendoim, as nozes e as castanhas. Embora a maior parte das alergias alimentares se restrinja a esse pequeno grupo de possíveis desencadeantes, esses alimentos são muito mais complexos quando a gente vai falar da questão do seu potencial alergênico, pois cada um deles é composto por um conjunto de proteínas que podem, de maneira diferenciada, estimular o nosso sistema imune a produzir imunoglobulinas específicas e causar reações. E quanto às possibilidades de um alimento se tornar capaz de induzir reações imunológicas? A gente tem duas principais. A primeira delas é quando esse alimento, que contém aquela proteína responsável por desencadear uma reação, é ingerido ou entra em contato com nossa pele ou até mesmo nosso trato respiratório. E a segunda possibilidade é quando, através de uma reatividade cruzada, houve produção de IgE específica e sensibilização do indivíduo, antes mesmo dele entrar em contato com o alimento. Essas reações cruzadas ocorrem quando duas proteínas alimentares compartilham parte de uma sequência de aminoácidos que contém um determinado epítopo alergênico. Isso faz com que o nosso sistema imune identifique essas proteínas como similares ou biologicamente relacionadas. Existem, inclusive, alguns alérgenos que são de ampla distribuição e são chamados de pan-alérgenos. Um exemplo é a tropomiosina, que também pode ser chamada de proteína do camarão. Ela tem ampla distribuição, o que acaba facilitando a reatividade cruzada. E isso explica por que algumas pessoas que são alérgicas ao camarão também não toleram outros crustáceos, como lagostas e caranguejos. Era isso, obrigada. Dentro do conceito de aditivos alimentares, nós vamos ter eles como substâncias utilizadas nos alimentos para manter ou modificar o seu sabor, para melhorar sua aparência ou seu aroma e até mesmo para prolongar o seu tempo de conservação. Os aditivos alimentares eles são representados por antioxidantes, flavorizantes, corantes, conservantes ou espessantes. E aqui nessa imagem ao lado, nós vamos ter a apresentação de um alimento industrializado com alguns códigos. Esses códigos eles foram criados pela União Europeia com o objetivo de regulamentar o uso desses aditivos e também de informar a população que consome esse tipo de alimento quanto ao tipo de aditivo que está presente ali naquele alimento. Então nós temos que, da casa do 100, ou seja, E133, E124, nós vamos ter os corantes. Da casa dos 200, E204, nós vamos ter os conservantes. Da casa dos 300, nós vamos ter os antioxidantes e assim por diante. Apesar dos aditivos eles serem frequentemente relacionados com reações adversas, os relatos relacionados a alergias que foram confirmados eles são extremamente raros. Então, as manifestações como urticária, angioedema, asma e anafilaxia, que foram comprovadamente relacionadas aos aditivos, elas são extremamente raras e elas têm uma pequena prevalência em crianças com atopia. Foi feito um estudo com 100 participantes, com 100 pacientes, entre 16 e 67 anos, que possuíam urticária crônica. E dentre esses 100 pacientes, 47 deles eles apresentaram uma piora com o uso de aditivos alimentares, mas não o aditivo sendo o motivo dessa urticária crônica. E foi feito o teste de provocação oral unicego, que confirmaram que apenas 2 desses pacientes apresentaram a manifestação alérgica advinda apenas do aditivo alimentar. Então, quando nós vamos considerar uma reação alérgica a aditivo alimentar? Aqui nós temos quando o paciente tiver uma história de sintomas a múltiplos alimentos e alimentos mal referidos, quando um mesmo alimento provocar quando o mesmo alimento provocar reações quando ingerido na forma industrializada e na forma caseira ele não provocar. Então nós vamos ter um alimento industrializado provocando uma reação alérgica
E esse mesmo alimento, na forma caseira, ele não vai provocar uma reação alérgica. Então, nós vamos poder considerar que é uma reação advinda de um aditivo. E quando o paciente ele manifesta uma alergia de causa idiopática. E a única maneira de fazer o diagnóstico da reação aos aditivos é por meio do teste de provocação oral, aquele citado no estudo que eu falei agora há pouco. Aqui nós temos outro alimento industrializado com seus respectivos aditivos em forma de códigos, né? Então, isso ajuda a população a se manter informada, aqueles que querem, né, sobre o tipo de aditivo que está ali presente. Oi, gente, meu nome é Silvio e eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco para o desenvolvimento das alergias. Então, para começar, a gente tem que não é somente a exposição ao alérgeno que vai determinar o desenvolvimento da alergia. A gente tem diversos fatores de risco que estão envolvidos nesse desenvolvimento. Pacientes de baixo, médio ou alto risco. Então, para citar um pouco dos fatores de risco, né, em si, a gente tem lactente do sexo masculino, as etnias asiática e africana, paciente com histórico de comorbidades alérgicas, né, por exemplo, a dermatite atópica, um desmame precoce, insuficiência de vitamina D, redução do consumo de ômega 3, redução do consumo de antioxidantes e até mesmo o uso de antiácidos, porque ele acaba dificultando a digestão dos alérgenos, né? E a obesidade também, quando ela é entendida como doença inflamatória, então ela acaba entrando como fator de risco, né? E um fator de risco interessante seria essa época e via de exposição aos potenciais alérgenos, né, alimentares. E alguns fatores relacionados à hipótese da higiene. Essa hipótese ela fala sobre o indivíduo que não teve uma exposição adequada durante a infância a certos micróbios e parasitas, né? Então ele acaba tendo uma suscetibilidade maior para o desenvolvimento de alergias, né? Então, sobre os fatores de risco, né? A predisposição genética associada a esses fatores, né, que eu citei, e outros fatores ambientais, culturais e comportamentais, eles vão formar a base para o desencadeamento das alergias alimentares, em termos de frequência, gravidade e expressão clínica, né? Mas a gente tem que esses fatores de risco, né, eles foram identificados, mas não está claro o quanto cada fator de risco vai aumentar, pode aumentar, né, a prevalência de alergia alimentar. A gente apenas identifica ele. A gente não sabe o quanto que ele impacta na prevalência das alergias em si. Obrigado. Agora vamos falar sobre as manifestações clínicas. Vamos começar pelas manifestações cutâneas. Dentro das manifestações cutâneas, nós temos algumas principais, que são a urticária, angioedema e a dermatite atópica. A urticária ela é caracterizada pela presença de pápulas eritematosas, bem delimitadas, de contorno geográfico e intensamente pruriginosas. Essas lesões aí, elas acontecem por extravasamento de líquidos, de capilares ou de pequenos vasos que vão para a epiderme. No angioedema, o processo ele é o mesmo, só que acomete porções mais profundas da pele. Na urticária, em casos mais graves, ela pode vir acompanhada de manifestações gastrointestinais ou manifestações respiratórias, né, que caracterizam uma manifestação sistêmica, uma anafilaxia, que nós vamos falar no final. A dermatite atópica ela é uma inflamação cutânea que causa coceira. Geralmente se desenvolve na infância e tem uma maior afinidade em pessoas que têm histórico familiar dessa doença. O seu principal sintoma é uma inflamação na pele que causa coceira, principalmente nas mãos, né, nos braços e atrás do joelho. Só que pode acontecer também em qualquer lugar, como o nosso querido Robledo dizia, né, a doença não lê o livro de medicina. Agora nós vamos para as manifestações gastrointestinais. A primeira aí, nós temos a síndrome da alergia oral. Ela vai acometer basicamente a orofaringe, e na criança a reação ela é principalmente ao leite de vaca, as proteínas do leite de vaca, e ao ovo. Vamos prestar atenção nesse leite de vaca, que ela vai estar em quase todos os pontos. As manifestações clínicas nesse tópico, elas vão ocorrer logo após a exposição ao alérgeno, tem curta duração, e os sintomas são edema, hiperedema, prurido e sensação de queimação na garganta, na língua e nos lábios. Próximo tópico, hipersensibilidade gastrointestinal imediata. É caracterizado por diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal, que podem acontecer, como diz o tópico, né, imediatamente ou alguns minutos após a ingestão. Essas manifestações gastrointestinais elas podem vir acompanhadas, de novo, com outros sintomas respiratórios, cutâneos, e isso se caracteriza uma manifestação anafilática.
Próximo, esofagite eosinofílica. Aqui nós temos uma enfermidade crônica de caráter flutuante, que ela é clinicamente caracterizada por uma disfunção esofagiana e histologicamente é caracterizada por uma inflamação predominantemente eosinofílica. Então nós vamos ter na criança problemas alimentares e refluxo gastrointestinal, e na criança um pouco mais velha e no adulto vamos ter principalmente uma disfagia e impactação alimentar esofagiana. O próximo tópico é refluxo gastroesofágico por alergia alimentar. Tá, achei. Nós temos que, nos lactantes, eles apresentam, nos primeiros meses de vida, sintomas de refluxo gastroesofágico. Só que esses sintomas, acompanhados de uma boa aceitação alimentar, um bom ganho de peso, isso caracteriza um refluxo gastroesofágico fisiológico. Ele é muito comum, potencialmente autolimitado até o primeiro ano de vida. Só que nós temos situações em que esses sintomas do refluxo gastroesofágico, eles são mais exacerbados, são mais expressivos, com vômitos excessivos, regurgitações frequentes e uma desaceleração do ganho de peso. E isso vai se caracterizar um refluxo gastroesofágico secundário a uma alergia alimentar. E nós temos que 50% dos casos graves de lactantes com refluxo gastroesofágico é por reação às proteínas do leite de vaca. Nosso próximo ponto é a cólica do lactante e o choro excessivo, né? Poxa, a criança chora, né? Aqui nós vamos ter uma maior prevalência, vai ocorrer com uma maior intensidade entre a 4ª e a 6ª semana, com um nítido decréscimo entre a 12ª semana. Vai começar a diminuir nitidamente. A etiologia dessa cólica do lactante ela é multifatorial, com fatores gastrointestinais, como, por exemplo, imaturidade intestinal, hipermotilidade, alteração da microbiota, ciclo do sono, fatores ambientais, por exemplo. E nós devemos fazer uma pesquisa de alergia alimentar só em situações mais graves, quando essa criança tem essa cólica, acompanhada de outros sintomas gastrointestinais, como vômitos, uma má aceitação alimentar, diarreia, constipação, e junto com fatores cutâneos, como, por exemplo, dermatite atópica, né? Especialmente a dermatite atópica. Nós temos estudos que mostram que a maioria dos lactantes, que eles vão melhorar essa cólica quando a mãe tira o leite de vaca da dieta. A criança melhora rapidamente. Próximo ponto. Enteropatia induzida por proteína alimentar. Essa aqui ela vai ocorrer especialmente na criança, nos lactantes no primeiro mês de vida. O que vai acontecer aqui? É caracterizado por vômitos intermitentes, diarreia não sanguinolenta, com uma má absorção intestinal importante e um déficit pôndero estrutural. O início desse quadro ele é de difícil detecção e nos primeiros meses de vida, o leite de vaca é o principal agente na gênese dessa doença. O próximo tópico, eu acho que não está aqui, acho que eu não coloquei, que é protocolite alérgica. Rapidamente, é uma forma comum de alergia às proteínas do leite de vaca, é mais comum em meninos e está 80% das vezes antes dos 6 meses. Essas crianças apresentam esses sintomas, que é diarreia, que pode conter muco e a constipação. Ok, agora vamos para as manifestações respiratórias. Nós temos que as manifestações respiratórias, elas podem, por alergia alimentar, podem causar um quadro raro de asma e rinite. Aqui nós temos um quadro um pouco mais delicado, por quê? Porque as manifestações respiratórias, elas raramente vêm isoladas a uma alergia alimentar. Então, de maneira geral, nós vamos ter os sintomas respiratórios, dispneia, rinite alérgica, asma, quando elas aparecem em quadro de alergia alimentar, elas normalmente, quase todas as vezes, vêm associadas a um quadro mais grave. Então, ela já vem indicando uma reação anafilática. Por isso que ele é um quadro de difícil detecção, difícil diagnóstico, de uma alergia alimentar que causa especificamente asma e rinite alérgica, entendeu? Reação respiratória / anafilaxia. Aqui nós temos reação respiratória ao alérgeno como componente da anafilaxia. Aqui é uma manifestação, é a mais comum das manifestações respiratórias e pode se manifestar com edema de laringe, crises de asmas de intensa gravidade, prurido em orofaringe, angioedema, tosse, dispneia. E nesse quadro aqui, quando a pessoa já tem uma asma crônica, é um fator de risco para uma anafilaxia fatal.
para um quadro mais grave, né? Reação respiratória a alimentos como componente da anafilaxia. Acabei de falar. Asma e rinite por inalação de partículas alimentares. Esse tópico ele é principalmente por manifestações de doenças profissionais. Por exemplo, padeiro, o cara que carrega lá o alimento, o cara que trabalha na feira. Então, o principal desse quadro, a manifestação principal é a asma e rinite do padeiro por alergia ao trigo. Só que como foca na criança, a criança, quando ela é exposta a algum desses alérgicos, ela pode ter uma asma ou uma rinite, não profissional. Ou talvez a criança trabalhe também, não sei. A síndrome de Reiner. Aqui ela é uma síndrome respiratória específica à alergia do leite, das proteínas do leite de vaca. Nós vamos ter aqui uma manifestação incomum que ocorre na infância, caracterizada por anemia, atraso no crescimento, pneumonias recorrentes e infiltrados pulmonares persistentes. Agora, o próximo, nós temos as manifestações sistêmicas, que é o último ponto, que é a anafilaxia, né? Que a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade com manifestações súbitas que pode ser fatal, né? E aqui que nós temos? Nós temos um complexo de sintomas com reações nos sistemas respiratório, cardiovascular, cutâneo e gastrointestinal, como náuseas, vômitos, como eu já comentei, reações alérgicas, né, cutânea, urticária, angioedema. E é isso aí, obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o diagnóstico de alergia alimentar. Sempre lembrando que necessariamente é feito ali através da história clínica desse paciente, é o ponto-chave em que você vai investigar sobre os sintomas que o paciente está referindo, né? Então, assim, qual é o início desses sintomas, quais são as características, o que você está sentindo, qual é o principal possível alimento, né, que esteja funcionando como um alérgeno, e aí você vai investigar tudo isso. Aí também outro meio que você pode utilizar é o exame físico, porque através dele você consegue avaliar, por exemplo, se aquela doença está tendo alguma gravidade, né, a mais. E através dele você também consegue investigar, por exemplo, se esse paciente está tendo determinadas lesões, e aí você avalia qual é as características, porque talvez o paciente não consiga te relatar muito bem. E você também pode estar verificando o estado nutricional desse paciente, se ele tem, por exemplo, uma anemia, porque como eu coloquei aqui, a anemia ela pode sim sugerir uma alergia alimentar, né? E aí a gente pensa em anemia porque devido às perdas fecais que esse paciente pode estar tendo e também a má absorção alimentar, ele pode estar tendo uma deficiência férrica, por exemplo. E aí você pode também estar fazendo a solicitação de alguns exames complementares, sempre lembrando que se realmente você achar necessário, tá? E aí, nesses exames complementares, a gente pode pensar, por exemplo, em um hemograma, e aí o hemograma indicando ali uma eosinofilia, que pode, sim, constituir um dos principais indícios, né, de processos alérgicos. Ainda com relação à história clínica, aqui estão algumas perguntas que você pode fazer, como, por exemplo, qual o alimento que supostamente está envolvido? Quando foi que surgiram esses sintomas, né? O tempo, uma associação causal e temporal desse alimento. Então, após você comer que você começa a sentir, quanto tempo depois, entendeu? É sempre importante entender como que está funcionando isso. Quais são as características dessa reação? Se está tendo urticária, está tendo eczema, o que necessariamente, né? E também qual a quantidade que foi ingerida desse alimento, qual foi o modo de preparo, se tem algum fator associado. E através dessas perguntas aqui, você pode estar fazendo, por exemplo, uma exclusão ou uma confirmação do seu possível diagnóstico, né? E lembrar também de verificar se o seu paciente, né, ele tem uma história pessoal de atopia ou então uma história familiar, tá? Com relação a testes, né, que podem nos auxiliar, a gente tem testes cutâneos que vão ser testes baseados na hipersensibilidade mediada por IgE. E a gente pensa aqui em testes de leitura rápida, ali em torno de 15 minutos, mais ou menos 20 minutos. E aí a gente tem o teste de puntura, que é feito através de... Você vai fazer pingar, né, algumas gotinhas que estejam contendo extrato de um possível alérgeno, né? E aí com o uso da lanceta aqui, você faz a perfuração para que haja uma maior superfície, vamos dizer assim, de contato. E tem esse prick test aqui, que no caso seria fazendo a utilização do alimento in natura, né? Possível alérgeno ali, só que ele in natura mesmo. E aí, depois de uns 15 minutos, geralmente você consegue observar se esse paciente está tendo alguma reação. E tem também esse intradérmico, que no caso seria a introdução, né, dessas doses ali, contendo um extrato do possível alérgeno na derme desse paciente e verificar também se tem alguma reação, algum sintoma ali.
e geralmente eles são feitos no antebraço do paciente. Aí a gente tem teste de leitura tardia, que também é conhecido como teste de contato, né? Que no caso seria a colocação desses adesivos na costa do paciente, sendo que em cada quadradinho desse aqui você vai ter também gotas contendo extratos, né, desse possível alérgeno. Geralmente o resultado vai sair ali em 48, 24 horas, 48 horas, 2 dias. E esse teste ele já não vai ser tão indicado porque ele precisa de toda uma padronização desses antígenos nos laboratórios, que geralmente não é tão efetivo assim, tá? E aí a gente tem métodos que já vão ser de diagnóstico que já vão ser in vitro, ou seja, através da dosagem sanguínea daquele paciente. E aí você consegue ver a dosagem total de IgE, e aí a gente tem um método do tipo Prish, e tem a dosagem de IgE que é específica, aí a gente pensa no método tipo Rice. Aí, sendo que nesse do tipo Rice aqui, você vai fazer a dosagem sanguínea e vai avaliar se tem a presença de IgE, né, para um determinado alérgeno ali. Sendo que esses métodos aqui, né, in vitro, eles já vão precisar de algumas situações para que você faça eles preferencialmente. Por exemplo, se seu paciente está tendo ali um eczema generalizado, se ele está fazendo uso de antihistamínicos ou de determinadas medicações que possam, de certa forma, afetar os testes cutâneos, né? Se o paciente ele é não cooperativo, e indivíduos que vão ter uma grande chance de ter anafilaxia pelo uso do prick test, por exemplo, e esses. E como método laboratorial para você diagnosticar a aspergilose broncopulmonar alérgica também. E aí a gente tem um teste que ele é padrão ouro, né? Então, ele é o teste de provocação oral. Ele vai reproduzir bem a história clínica desse paciente, ele vai funcionar como tanto para exclusão quanto para diagnóstico mesmo de alergia alimentar. E ele pode ser utilizado nas reações que são mediadas por IgE ou nas não mediadas. A gente tem 3 formas de serem feitos, né? Tem o aberto, que é quando tanto o paciente quanto o médico, eles conhecem o alimento que vai ser ali utilizado, né? Vai ser utilizado. Aí a gente tem o teste cego, que é quando o alimento, ele de certa forma está mascarado, e aí o paciente ele não consegue saber exatamente o que ele está ingerindo ali. E a gente tem o duplo cego, que no caso seria o mais fidedigno, que é quando tanto o paciente quanto o médico, né? Eles não conhecem o que está sendo utilizado ali. Aí a gente, nesse aqui, geralmente ele vai ser controlado por placebo, tá? E como que vai ser feito isso? Geralmente você vai ter uma suspeita, né, ali através da história clínica de alergia alimentar, e aí você vai pensar, através de toda a colheita dessa história clínica, em um possível alérgeno. Então, por exemplo, assim, se eu estou pensando aqui em proteínas do leite, eu vou fazer uma dieta de exclusão ali de 2 a 8 semanas, deixar esse paciente sem a utilização de nenhuma de qualquer que seja a proteína do leite. E aí, se eu vejo que não há melhora alguma, eu vou fazer a ingesta, né? Pedir a esse paciente que faça a ingesta dessas proteínas do leite, né? Aos poucos, sempre supervisionado, para que haja o acompanhamento de possíveis reações clínicas que podem sim ser muito graves. Então, assim, esse tipo de teste eles deve ser feito em ambiente hospitalar, pensando em complicações gravíssimas que pode ter, tá? E aí a gente pensa até em uma anafilaxia. Então, sempre lembrando disso. E ele como eu já comentei anteriormente, é o teste padrão ouro para verificar alergias alimentares. Boa tarde, pessoal. Agora que a Lana comentou sobre o diagnóstico das alergias alimentares, eu e o Iron vamos comentar um pouco sobre o tratamento. Vamos lá. A princípio, o tratamento ele possui 3 vias de abordagem. O tratamento dietético, que é o tratamento definitivo da alergia alimentar. O tratamento farmacológico e medicamentoso, que é o tratamento que vai tratar as crises agudas e as manifestações e demais manifestações clínicas que os pacientes apresentarem relativos à alergia alimentar. E o tratamento preventivo, que, como o próprio nome diz, é prevenir a ocorrência de doenças de alergias alimentares e a prevenção também de agudizações de casos de alergias alimentares. Então vamos lá para o tratamento dietético. Após o diagnóstico ser efetivado de fato que o paciente, a criança, tem uma alergia alimentar, vai ser detectado os seus antígenos. A partir dessa detecção, vai ser criada uma dieta que vai excluir esses antígenos da dieta do paciente, evitando assim que ele apresente as agudizações dos casos de alergia alimentar. De certa forma, é uma maneira simplista de se falar isso, né? Porque a gente fala, tá ok, vai fazer dieta, tá de boa. O problema é que essa a construção de uma dieta perpassa por diversas dificuldades que devem ser vencidas para o tratamento ser efetivado de fato, né?
A primeira dificuldade que a gente vê é a possibilidade de reações cruzadas. Porque o que acontece? Os alérgenos, eles possuem família, os alérgenos, os alimentos, eles possuem famílias correlatas de antígenos. Dessa forma, o paciente tende a apresentar a mesma alergia para diferentes antígenos de diferentes alimentos. Como, por exemplo, um paciente que tiver uma alergia à noz pecan, que é essa aqui que eu botei para ilustrar, também provavelmente, é bem provável que tenha uma alergia à avelã e, por conseguinte, a alergia à noz. E por isso, tem-se uma dificuldade em relação a isso, porque a pessoa pensa, os pais, os familiares pensam, poxa, tá, ele tem alergia à maçã, ele não vai ter alergia à pera, o que não é verdade, porque como exemplo que eu coloquei acabei de comentar, a maçã e a pera também são da mesma família, alimentar, e dessa forma podem apresentar antígenos que manifestem a mesma alergia nesse paciente. Outro problema também, a quebra precoce da dieta. O que acontece? Quando a gente faz a dieta para o paciente, é justamente para evitar que ele tenha contato com esses antígenos e dessa forma não manifeste agudizações, não apresente casos graves da doença. Só que o que acontece? O paciente está indo bem, a criança está se alimentando direitinho, conforme a dieta, aí a mãe ou o pai ali pensa, vou dar um queijinho para ele, vou dar um camarãozinho para ele. A criança come, agudiza. E aí os pais logo pensam, poxa, a dieta não tá dando certo. Que não é verdade, é porque como a criança tá passando por esse processo de dieta, ela vai estar sensível ao antígeno do alimento que ela está restrita a comer. E dessa forma, como ela vai estar mais sensibilizada, qualquer um antígeno, por mais leve, por menor que seja, pode levar ela até mesmo a um caso de anafilaxia, como o Nino comentou anteriormente, e demais manifestações clínicas adversas, desde gastrointestinais, respiratórias, o que prejudica o tratamento dietético do paciente, né? Outro problema é o custo da dieta, né? Quando o médico monta a dieta, ele tem que ter em mente que essa dieta é uma dieta cara e por isso ele deve instruir a família da criança a buscar alternativas na lei, na legislação, para conseguir o alimento adequado para o seu filho. Porque hoje o direito das crianças e dos adolescentes, né, assentado na Constituição de 1988, garante ao paciente, à família, que ele tenha o alimento necessário para cumprir sua dieta hipoalergênica, desde que seja demonstrado o diagnóstico e testes positivos para alergia alimentar. Outro fator que colabora para dificultar ainda mais o tratamento é justamente o paladar da criança. A criança está naquele momento, está formando o seu paladar. Ainda mais que os bebezinhos, né, eles estão em processo de formação do seu paladar. E o que acontece? Muitos vão demonstrar rejeição ao alimento proposto à dieta hipoalergênica deles. Como, por exemplo, aqui eu coloquei o bebezinho, ó, com leite de soja, tá triste, chorando. O bebezinho feliz aqui com leite normal, né? Porque o paladar dele é mais agradável ao leite comum. E o que acontece como a gente deve manejar isso? Primeiro deve ser introduzida a fórmula, o bebê deve reconhecer o paladar da fórmula, de fato, por exemplo, leite de soja ou alguma outra fórmula de leite de aminoácidos, no caso de um bebê, isso estou falando no caso de um bebê com uma intolerância à lactose, por exemplo. Ele deve reconhecer, primeiramente, a fórmula que ele deve ser, a qual ele deve ser alimentado, e depois ele pode ser introduzido conjuntamente essa fórmula frutas que ele não tenha uma alergia, como por exemplo banana, caso ele não tenha alergia, ou uma maçãzinha misturada com a fórmula dele, vai conseguir dar vai conseguir adequar ele melhor à dieta, dessa forma não prejudicando o paladar do bebê. Outro problema que a gente tem que ter noção é justamente em relação à desnutrição que pode ser advinda dessa dieta hipoalergênica, porque como eu falei, a dieta ela vai restringir a alimentação do paciente, da criança, e dessa forma ela vai ficar sem alguns nutrientes essenciais. Por isso, durante a dieta, no momento da formação dessa dieta, a gente tem que ter noção de colocar o complemento do que está sendo retirado e substitutos. Por exemplo, alternativas a carnes poderiam ser carne de rã, que também tem proteínas da carne, e outros complementos alimentares à base de outros complementos alimentares à base de aminoácidos que possam substituir também é uma alternativa. E é isso. Com base nisso tudo, a gente pode observar que muito disso está intrínseco, essas dificuldades estão intrínsecas ao pensamento que a família e a condição que a família está
que a família está sujeita. Por isso, a conscientização ela é muito importante no tratamento dietético. A família, a família e os pais devem ser muito bem orientados do que pode ocorrer ao seu filho, de como deve ser tratado. O mínimo para ter um tratamento adequado dietético, o mínimo é 6 meses. Após esses 6 meses, pode começar o processo, pode iniciar o tratamento através da dessensibilização imune, que é você vai começar a induzir doses menores do alérgeno gradativamente para que o paciente tenha uma tolerância diminuída, uma tolerância maior aos alérgenos, dessa forma tenha menos sintomas clínicos quando se deparar ou ser exposto a esses antígenos, né? Porém, o tratamento ele pode se prolongar por anos, tem casos e casos. Se eu não estou enganado, a OMS refere que cerca de até 70% das crianças que apresentam intolerância alimentar durante a infância, até os 3 anos de idade, deixam de apresentar o quadro de intolerância se seguirem o tratamento adequado, no caso, o tratamento dietético adequado. Porque, querendo ou não, o que vai mudar o curso da doença, da alergia alimentar, que vai melhorar do paciente, é o tratamento dietético, de fato. E no decorrer da vida desse paciente, ele deve estar realizando esses estudos aqui, o estudo imunológico e o teste de antígeno, para que ele tenha uma noção de como está, se as alergias alimentares estão evoluindo, se está tendo novas alergias e como está ocorrendo, né, como estaria ocorrendo esses quadros alérgicos. Tem que se atentar também que alguns pacientes eles vão apresentar problemas de má absorção, além e também vão estar podem estar com dietas que vão ser insuficientes, como eu falei, em questão de minerais e vitaminas, configurando casos de anemia e casos de deficiência vitamínicas, que devem ser tratados conjuntamente com o tratamento da dieta. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, agora que o Mário já falou sobre o tratamento dietético, vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico vai ser diferente dependendo de onde o quadro do paciente se encaixa, se é um quadro de urgência, emergência ou apenas de manutenção. No quadro de urgência, o tratamento ele vai ser voltado apenas para o alívio dos sintomas desencadeados pela alergia alimentar. Caso seja uma urgência grave, o paciente deverá ser colocado em observação contínua para ver se ele não evolui para um quadro de emergência. E o que seria o quadro de emergência? Seria a anafilaxia propriamente dita. No quadro de urgência, nós temos manejos dependendo dos sintomas e sistemas que foram afetados pela essa resposta imunológica. Se o paciente apresentar uns sintomas respiratórios isolados, o manejo será nebulização com agente broncodilatador por 5 dias. Caso ele tenha sintomas gastrointestinais isolados, deverá ser feita a suspensão da alimentação que ele adquiriu para causar, né, aquela reação imunológica, e também a prescrição de, por exemplo, antieméticos, antiespasmódicos e também hidratação do paciente. Caso ele tenha um quadro cutâneo isolado, ou seja, urticária ou angioedema, será feita a prescrição de antihistamínicos que deverão estar sendo tomados por 7 dias. E já no quadro de emergência, o principal medicamento que vai estar sendo utilizado seria a adrenalina intramuscular, que deve ser feita de forma o mais rápido possível para fazer com que o paciente não tenha uma evolução pior, no caso. Adentrando aqui o tratamento medicamentoso, seria tratamento de manutenção, né? Para que ele serve? Eles vão auxiliar na desativação das potencialidades alergizantes. Vai também ajudar no tratamento dos sintomas associados que pedem um alívio, né, para o bem-estar do paciente. E esses tratamentos medicamentosos são necessários para que o controle das manifestações dessa alergia alimentar sejam feitas até que o tratamento definitivo, ou seja, o tratamento dietético, tenha resultados. Começando aqui pela adrenalina, a adrenalina ela vai ser extremamente necessária em situações de vida ou morte. Ela deve ser tomada no primeiro sinal do problema, ou seja, assim que o paciente demonstrar um desconforto respiratório, cardiovascular, sendo que ele já tem um histórico de alergia, tem um histórico de uma reação exacerbada a algum antígeno, ele já deve estar usando essa adrenalina injetável, que vai atuar de forma imediata por 40 minutos. E por que isso é importante? Porque o paciente ele deve procurar um centro de emergência o mais rápido possível. E para isso ele deve tomar essa adrenalina injetável até que ele chegue nesse local de atendimento, onde outras medidas serão tomadas. E aqui nós temos, por exemplo, como um exemplo, né, a Epifen, que seria uma epinefrina injetável. E caso o paciente demore mais de 40 minutos para alcançar um centro de atendimento de referência, ele deve tomar mais uma dose, né, para que ele consiga adiar, assim, digamos, os sintomas de anafilaxia, por exemplo. Todo paciente que já tem ciência, né, do seu quadro de anafilaxia a determinadas substâncias, ele tem que carregar esse medicamento 24 horas por dia, porque a qualquer momento ele pode acidentalmente entrar em contato, né, com aquele alérgeno que causa esse quadro a ele.
Com relação aos anti-histamínicos, eles vão ser usados para um tratamento parcial dos sintomas da síndrome de alergia oral, né, como o Lino já falou, e também sintomas cutâneos, que vão ser decorrentes das reações mediadas pela IgE. Além disso, eles também são utilizados para os sintomas respiratórios das vias respiratórias superiores. Só que eles são incapazes de bloquear as manifestações sistêmicas mais graves. Quem faz isso geralmente são os corticosteroides, que eu vou abordar posteriormente. Como representantes, né, desses antihistamínicos, nós temos a ranitidina, loratadina, o Allegra também, né, que seria o nome comercial do medicamento que tem como princípio ativo a fexofenadina, e outros também representantes. Já os broncodilatadores vão ser sempre utilizados como auxílio de tratamento das alergias alimentares com sintomas respiratórios. Eles vão geralmente ser utilizados como inalação ou também podem estar sendo diluídos no soro fisiológico. Quanto maior a secreção de via que o paciente apresentar, né, nas vias respiratórias superiores, ou quanto maior broncoespasmo, maior deve ser o uso, né, desses broncodilatadores. Com relação aos corticosteroides, eles vão sendo utilizados no tratamento das doenças crônicas, IgE-mediadas, mistas, ou também das doenças gastrointestinais não IgE-mediadas. Eles não são utilizados para a manutenção do paciente, né, ou seja, ele só vai ser utilizado nos casos agudos e graves, porque os corticosteroides, eles têm consequências, né, a médio e longo prazo. O corticosteroide oral pode ser utilizado, né, para reverter os sintomas inflamatórios graves. Só que, hoje em dia, nós já temos corticosteroides que têm várias apresentações, oral, cutânea, inalatória, e eles vão ter uma absorção sistêmica menor e vão ter uma efetividade maior e também menos efeitos colaterais, né? Então, para pacientes com quadros isolados, né, de sistemas ou alguns isolados, esses corticosteroides com apresentações específicas são essenciais. As enzimas digestivas, né, vão ser utilizadas para a digestão de proteínas da dieta ou estruturas menos complexas, como os aminoácidos, que pacientes não conseguem digerir devido a uma intolerabilidade, àquele determinado antígeno, né? Uma das vantagens, né, dessas enzimas digestivas é a retirada do alimento agressor de dentro da luz intestinal. Essas enzimas digestivas, como são proteínas, elas mesmas podem causar reações alérgicas. Então, é essencial que o médico esteja atento a que tipo de enzima digestiva ele vai estar passando para o paciente para que ele não cause, né, uma outra reação alérgica devido a essa enzima. Aqui, como exemplo, a lactase, né, que é muito utilizada em pacientes com intolerância à lactose. E agora vamos entrar no tratamento preventivo. O tratamento preventivo ele é o ponto principal de combate às alergias alimentares. Ele vai se subdividir em primária, secundária e terciária. A prevenção primária vai se dar no período pré e pós-natal. Vai ser uma prevenção essencial para aquelas famílias, aquelas mulheres, né, que já têm famílias, por exemplo, com pais e irmãos que são alérgicos. Então, pacientes que já têm histórico de alergia na família, basicamente. Vai consistir na promoção de uma dieta hipoalergênica para a mãe, né, que está ali com o seu bebê em formação. E vai evitar também o leite de vacas, derivados de amendoim, que são alimentos que são bastante alergênicos. Vai estimular a continuidade dessa dieta hipoalergênica na amamentação, lembrando que essa amamentação deve durar no mínimo 6 meses, né? E vai conscientizar também sobre a importância da amamentação até os 2 anos de idade, se possível, né? Para que o sistema imunológico do bebê tenha um amadurecimento completo. A prevenção secundária vai se dar para aqueles pacientes que já são sensibilizados. Enquanto a prevenção primária ela consiste em tentar diminuir a chance daquele bebê futuramente desenvolver, né, uma resposta alérgica a determinado alimento, aqui já é para o paciente que já é sensibilizado. Vai consistir na conscientização dos pacientes, no caso, como se trata de pacientes pediátricos, deve ser feita orientação aos pais, né, para que a criança tenha cuidado com a dieta que ela vai estar tomando, porque determinados alimentos ela pode ter essa reação alérgica. Então, essa conscientização com o profissional de saúde com relação aos pais da criança. E a prevenção terciária seria a identificação de pacientes que possuem processos alérgicos graves, ou seja, pacientes que vão ter o maior risco de ter anafilaxia. E quem são esses pacientes? São pacientes que já têm histórico prévio de anafilaxia, histórico também de asma, de difícil controle principalmente, e também alergias, por exemplo, a amendoins, avelã, peixes e outros frutos do mar que estão associados a reações mais graves, assim, digamos. É isso, obrigado. Bom, com relação ao prognóstico, apesar da possibilidade de ocorrência de reações graves, considera-se que a partir do momento em que os fatores desencadeantes eles são identificados e a dieta é alterada, os casos eles tendem a evoluir com um bom prognóstico. A literatura ela considera que a evolução dos casos de alergia alimentar elas depende de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de alimento envolvido, o mecanismo imunológico e as características do próprio paciente, já que cada organismo ele tende a reagir de uma maneira diferente. Então, para entender melhor essa questão da evolução, eu vou falar em relação a esses 2 primeiros aspectos. Com relação ao tipo de alimento,
foi visto que alguns tipos estão relacionados com o padrão transitório, ou seja, alergias relacionadas a alimentos como leite, soja, ovo e trigo geralmente desaparecem durante a infância, enquanto que alguns tipos de alimentos como o amendoim, nozes, castanhas e o camarão geralmente apresentam esse padrão permanente, podendo persistir por toda a vida do indivíduo. Então, a maior parte das alergias alimentares que ocorrem durante a infância são alergias de caráter transitório. É importante salientar ainda em relação à alergia ao leite, né? Porque, como nós sabemos, o leite, para muitas pessoas, é a principal fonte de cálcio. Então, para essas pessoas, a partir do momento que elas evitam fazer o consumo do leite, ocorre a diminuição do aporte do cálcio, o que predispõe à ocorrência de quadros como osteopenia ou osteoporose. Então, para evitar essa progressão, é importante que esses pacientes busquem outras fontes de cálcio, como, por exemplo, grão de bico, brócolis, couve-flor, repolho, feijões, vegetais verdes escuros e o queijo tofu. Bom, além dessa questão do tipo de alimento, também tem o mecanismo imunológico. Considera-se que alergias mediadas por anticorpos IgE, elas geralmente levam mais tempo para a aquisição dessa tolerância, enquanto que aquelas alergias mediadas por mecanismos celulares, elas costumam se resolver espontaneamente mais cedo, né? Até os 2, 3 anos de idade. Olá, meu nome é Letícia e eu irei falar sobre o manejo na atenção básica, onde basicamente nós, como clínicos recém-formados, iremos trabalhar, ou se não como médico da família, né? E para falar sobre o manejo, eu trouxe um caso clínico onde tem uma paciente que provavelmente tem alguma alergia ou intolerância alimentar. Então vamos lá. O caso clínico é: a Alexandra traz sua filha Cristal, 5 anos à consulta. Preocupada porque a criança passa mal quando toma iogurte, Cristal mamou exclusivamente no peito até os 4 meses, quando a Alexandra voltou a trabalhar. Há alguns meses vem tendo diarreia, que a mãe diz ser nos dias em que toma iogurte. Passa parte do dia na escola, o restante com a babá, que lhe dá mingau e suco, até a Alexandra lhe oferecer o jantar à noite, frequentemente seguido de uma pequena porção de pudim ou sorvete. A mãe conta que a criança com frequência está assada e em alguns dias não consegue ir para a escola, porque está com a barriga estufada e doente. Conversando com sua supervisora no trabalho, foi aconselhada a procurar um médico a fazer exames de sangue para ver se a criança não tinha alergia ao leite. Com esse caso clínico, tem algumas coisas que eu já quero pontuar. Primeiramente, é essencial para o médico, diante de um caso de alergia alimentar, fazer uma boa anamnese. Então, o que seria? Identificar o que predispõe a essas alterações, saber a frequência, saber os sintomas, saber o que a criança relata. Então, uma boa anamnese é essencial para você tratar um caso de alergia alimentar. Então, nessa anamnese aqui, o que a gente já percebe? Que a criança passa mal quando toma iogurte. Então, aqui já tem um alimento que predispõe a nossa criança a ter os sintomas que levou a mãe até o médico, que é o iogurte. O iogurte, ele é rico em componentes lácteos e, vamos lá, outra coisa importante seria que a Cristal mamou exclusivamente no peito até os 4 meses. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o aleitamento exclusivo do recém-nascido até os 6 meses, sem a introdução de nenhum outro alimento. Isso é essencial a prevenir intolerâncias alimentares, alergias alimentares, inclusive aos componentes do leite da vaca. Por isso que não é recomendado a criança até os 6 meses tomar leite da vaca. O recomendado é aleitamento exclusivo até os 6 meses, aleitamento exclusivo materno. Alguns meses vem tendo diarreia, então a gente já tem o sintoma dela que é diarreia, quando toma iogurte. Passa parte do dia na escola, e quando chega com a babá lhe dá mingau e suco. A gente vê aqui componentes, um alimento que é feito com leite, o mingau, né? E além disso, à noite, quando a mãe chega, ela oferece o jantar para a criança e dá uma pequena porção de pudim ou sorvete. Alimentos que contêm leite, além disso, a gente percebe que essa criança ela tem uma dieta rica em carboidratos. Não é uma dieta balanceada, não é uma dieta diversificada. A mãe conta que a criança está assada, tem outro sintoma físico, e não consegue ir para a escola porque está com a barriga estufada e doendo. Então, diante dessa anamnese,
a gente já tem algumas pistas. A gente percebe que essa criança se alimenta de alimentos ricos em leite, de alimentos ricos em carboidratos. Além disso, a nossa criança, ela só mamou até os 4 meses, então isso é um fator predisponente para aparecer alergias alimentares. Diante dessa situação, o clínico pode sugerir a redução dessa quantidade de carboidrato e diminuir a ingesta de alimentos ricos em leite, para ver se essa diarreia não é uma diarreia causada por um excesso de carboidratos. O excesso de carboidratos vai sobrecarregar as disacaridases, que vão fazer com que ocorra a absorção dos carboidratos ali no intestino. Então, às vezes, essas enzimas que estão ali no epitélio do intestino delgado estão sobrecarregadas e não conseguem absorver esse tanto de carboidrato. Consequentemente, vai formar um líquido osmótico, rico em carboidrato, que vai fazer com que muita água permaneça ali no lumen intestinal, consequentemente formando uma diarreia aquosa. E uma característica interessante que o livro traz é que, geralmente, essa diarreia com a característica de provocar assadura está relacionada a diarreias com má absorção ali da lactose, que é um açúcar presente ali no leite. Então, o médico já vai ter um panorama do que está acontecendo. Pode fazer exame físico também, onde vai perceber a presença, por exemplo, da barriga estufada, doendo, onde pode perceber que a criança tem cólicas intestinais. E também pode fazer exames complementares, um hemograma, por exemplo, para ver se essa diarreia não está alterando a absorção de vitamina, por exemplo, B12, a alteração na absorção do ferro, que pode levar a uma anemia. Além disso, o médico também pode pedir exames de tolerância alimentar, exames de hipersensibilidade. Então, esse é todo o leque que o clínico pode fazer. Mas, a princípio, a recomendação para o livro, nesse caso, seria reduzir a ingesta de carboidratos para ver se essa diarreia iria melhorar, para ver se não é uma diarreia causada por excesso de carboidratos. E em casos mais graves, né, quando é que a gente tem que referenciar? Então, a gente pode referenciar para o gastro, principalmente quando o paciente tem uma alergia alimentar, e você vai fazer os testes de reintrodução, ou senão quando o paciente tem diarreias com má absorção, que isso é um caso mais grave, que é ideal você referenciar para o gastro, ou quando a criança tem, por exemplo, ganho ponderoestatural ruim, que consequentemente isso pode alterar o desenvolvimento e a formação dessa criança. Também é legal encaminhar para o especialista quando o nosso paciente tem alguma alergia alimentar e é asmático, quando tem eczema ectópico, múltiplas alergias alimentares, que pode ter alguma reação cruzada, reações sistêmicas ou severas tardias, onde você tem um caso onde a clínica é muito sugestiva e quando você vai fazer os resultados complementares, eles são negativos. Além disso, é essencial o médico da família, após fornecer a conduta aqui nesse caso, pedir o retorno para ver se melhorou ou não. Caso não tenha melhorado, aí já o clínico pode ter outras ideias do que seria, se seria uma intolerância ao leite, tá? E essa é a recomendação pelo livro de Tratado de Medicina da Família. E essas foram as nossas referências: Tratado de Medicina da Família e Comunidade, Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2018, Manual de Alergia Alimentar e outros livros. Muito obrigada, e essa foi a nossa apresentação.